Joyce e dando início ao tema das emergências clínicas, hoje eu vou dar uma aula sobre infecção do trato urinário e essa aula foi desenvolvida por mim e pela minha dupla Ana Valéria, foi orientada pelo professor Tairone Barreto para a disciplina de Urgência e Emergência do curso de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Então, começando ali pela introdução, o que seria a infecção do trato urinário? Ela acontece quando nós temos um micróbio que é da microbiota intestinal no trato urinário. E a depender do local dessa infecção, nós podemos classificar em 3 grupos diferentes. A cistite, que seria a ITU baixa, porque ela acomete a bexiga, a pielonefrite, que é a ITU alta, porque vai acometer os rins, e a bacteriúria, que é quando essa infecção ela está restrita à urina. Com relação à epidemiologia, a ITU ela é considerada hoje a infecção mais frequente e ela é 6 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens. Com relação aos fatores de risco, nós temos alguns documentados, como, por exemplo, os extremos de idade, então pessoas com menos de 5 anos, com mais de 60 anos, pessoas com diabetes, com catéter vesical, gestantes, imunossuprimidos, pessoas com lesão medular. Além disso, temos também as alterações anatômicas do trato urinário e, por último, os fatores de risco comportamentais, que seriam eles, as relações sexuais e uso de espermicidas. Com relação à fisiopatologia, vai acontecer como qualquer outra infecção, então depende dos fatores do micro-organismo, como os fatores de virulência, os fatores de patogenicidade e os fatores do hospedeiro, que são esses fatores de risco que eu acabei de comentar. Com relação aos agentes, nós vamos pensar sempre nos agentes da microbiota intestinal. Então, em disparado, em primeiro lugar, quem ganha é a Escherichia coli, mas nós também vamos ter alguns outros, como, por exemplo, Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus, Klebsiella, Proteus e Enterobacter. Com relação à etiologia, nós temos alguns casos especiais. O primeiro deles seria a infecção associada à diabetes. Por quê? Porque acaba sendo uma infecção mais complicada, tem mais chance de evoluir com complicações, como por exemplo os abscessos, e ela acaba envolvendo alguns outros agentes que não são tão comuns quanto a Escherichia coli. Além disso, nós vamos ter também a ITU associada a catéter vesical, porque também é considerada uma infecção complicada por envolver alguns agentes de infecções nosocomiais, ou seja, de infecções hospitalares, que acabam sendo um pouco mais complicados de tratar, como, por exemplo, o Pseudomonas. Além disso, nós vamos ter também a ITU em grávidas, que é muito frequente, principalmente a bacteriúria assintomática, que sempre precisa ser tratada nesse grupo, mas também pode acontecer cistite e também pode acontecer a pielonefrite. Agora nós vamos falar um pouquinho melhor sobre cada uma delas. Então, falando sobre a cistite. A cistite, como eu já falei, ela é muito frequente em mulheres, principalmente em mulheres jovens e mulheres sexualmente ativas. E quais são os achados que nós vamos ter? São os achados clássicos: dor suprapúbica, urgência urinária, disúria, que é a dor a urinar, e a polaciúria. Além disso, é sempre importante a gente pensar nos 2 principais diagnósticos diferenciais da cistite, que podem cursar com esses mesmos sintomas, que é a uretrite e a vaginite. E como é que a gente consegue diferenciar? Pensando em alguns outros sintomas associados. Por exemplo, existe hematúria, porque às vezes, se existir, fala mais a favor de infecção do trato urinário. Agora, se existir dispareunia, corrimento ou dor alterado, a gente vai pensar principalmente na vaginite. E se existir apenas disúria, a gente vai pensar principalmente na uretrite, e geralmente ela é mais leve do que a disúria da infecção do trato urinário. A bacteriúria sintomática, ela é extremamente comum, é benigna, ela vai acometer 50% das mulheres e ela vai aumentar com o passar da idade. Então é muito comum em idosos, principalmente idosos hospitalizados, e na presença de comorbidades como a diabetes, mas também a gestação. E aí, terminando, nós vamos ter a pielonefrite, que nós vamos ter aqueles sintomas típicos, que seria febre, sinal de Giordano positivo, dor coxo-vertebral, náusea e vômito, além de outros sinais sistêmicos. Porém, apesar de a gente ter esse quadro típico, 80% dos pacientes, eles na verdade vão apresentar os sintomas de uma cistite. E além disso, outras pessoas elas podem apresentar somente febre, como o que acontece com gestantes e com idosos também. Se a gente tiver pielonefrite, é uma coisa que eu vou falar um pouco melhor posteriormente, é sempre importante pedir exames, que seriam eles: urocultura com um antibiograma e um sumário de urina. E aí, já entrando nessa parte do diagnóstico, é importante lembrar que, se a ITU não for complicada, então se você não tiver comorbidades, não tiver alterações do trato urinário, e você tiver apenas aqueles sintomas comuns, como a dor suprapúbica, a disúria, enfim, o diagnóstico é apenas clínico, não precisa de exame complementar. Porém, em alguns casos, a gente vai precisar desses exames, que é uma coisa que eu vou falar melhor posteriormente, mas quais seriam eles? Qual seria o arsenal que a gente tem disponível para utilizar? Então, a gente pode utilizar a urocultura com um antibiograma, o sumário de urina. Por quê? Porque no sumário de urina, a gente consegue ver o nitrito,
O nitrito, ele é sensível, ele é também específico, porém, geralmente, ele é mais produzido em infecções mais graves. A gente tem a leucostura e a piúria, que não dizem muita coisa, porque, na verdade, elas vão estar presentes em quase todas as infecções urinárias, inclusive a bacteriúria. E nós vamos ter hemocultura, função renal, eletrólitos, hemograma e os exames de imagem. Esses, eles vão ser mais recomendados em alguns casos complicados, que eu vou falar posteriormente. Então, falando especificamente sobre a urocultura, que acaba sendo a mais importante, ela é o exame definitivo para diagnóstico, ela é o padrão ouro, e é importante que a gente sempre colha antes da antibiótico terapia para não ter alteração no seu resultado. Além disso, existem algumas formas de coleta que variam um pouco, principalmente para a população pediátrica, mas no adulto no geral. O ideal é que a gente consiga colher o jato médio da urina, ou seja, você vai fazer a higienização da região íntima, você vai desbrezar o primeiro jato e ainda nesse momento, sem parar, você vai colocar o copinho para coletar o jato médio. E como é que a gente vai interpretar o resultado dessa urocultura? Então, a gente considera positiva quando nós temos mais ou 10 elevado à quinta unidades formadoras de colônia por ml de urina. Ela é sugestiva se nós tivermos mais ou igual a 10 elevado à quarta unidades formadoras de colônias por ml. E em mulheres com sintomas sugestivos, a gente pode considerar também mais ou igual a 10 ao quadrado unidades formadoras de colônia por ml. Agora, falando sobre as indicações. A gente vai pedir urocultura para todo mundo nessa cistite? Não, como eu falei, o diagnóstico é clínico. Mas a gente pode pedir se existir febre, sintomas que duram mais de 7 dias, dor abdominal, náuseas, vômitos, hematúria, se tiver mais de 50 anos de idade, imunossupressão, diabetes mellitus, gestação, doença renal crônica ou outras alterações neurológicas, como por exemplo os cálculos renais, internação, tratamento de ITU nas últimas 2 semanas e infecção urinária sintomática recente. Com relação aos exames de imagem, a gente pode pedir 2 principalmente, que seria a ultrassonografia e a tomografia. Mas quando é que a gente vai pedir? Quando existirem sinais de complicação, como por exemplo, choque séptico, febre com mais de 72 horas, suspeita de obstrução urinária, pielonefrite, pH básico, mais de 7, piora recente da função renal e taxa de infiltração glomerular com menos de 40 ml por minuto. E aí a gente vai fazer esses exames. Quais são os achados sugestivos? Nos exames de que existem complicações, como por exemplo os abscessos renais ou os abscessos perinefréticos. Então, na ultrassonografia, que é a foto, essa primeira foto, a gente vai encontrar uma cavidade espessada com parede cheia de fluido. Então, essas setinhas, elas estão mostrando justamente essa parede cheia de fluido, tá bem nítido. E embaixo nós vamos ter uma tomografia. Na tomografia, a gente vai encontrar uma massa hipodensa, ou seja, mais escura, nos estágios iniciais, mas com o tempo ela vai evoluindo com liquefação. Então, essa foto de baixo ela mostra justamente essa evolução dessa massa na tomografia. E, como eu falei, existem essas indicações para você pedir exames de imagem, mas a principal delas é a febre. Se a febre ela não diminuir com até 72 horas do início do antibiótico, é necessário o exame de imagem para investigar se tem complicação. E agora, já entrando no tratamento, nós vamos falar o tratamento especificamente para os tipos de infecção urinária e se ela é complicada ou não. Então, começando com a bacteriúria sintomática. No geral, não trata, só trata se você fizer parte de alguns grupos específicos, como, por exemplo, gestante pós-operatório de cirurgia urológica, colocação de próteses, transplantados e pessoas com granulocitopenia. Indo para o tratamento da pielonefrite não complicado, no geral, a gente tem que decidir se interna ou não. Essa é uma decisão individual. No geral, vai depender do estado geral do paciente. E nós vamos ter 3 principais opções de medicamentos. A principal seria a ciprofloxacina, 400mg intravenoso ou 500mg via oral, de 12 em 12 horas. Essa escolha, se a via parenteral ou oral, ela vai depender muito também do estado geral do paciente, então acaba sendo algo individual. A segunda opção seria a ceftriaxona, de 1 a 2 gramas, intramuscular ou intravenoso, uma vez ao dia. E a terceira opção seria os aminoglicosídeos, que também podem ser intravenosos ou intramusculares, em dose única diária. E nós podemos escolher a amikacina, 15mg por quilo, ou a gentamicina, 5mg por quilo. E a duração desse tratamento, de 7 a 14 dias. E conforme melhora do paciente, a gente pode dar alta hospitalar, e se ele estivesse na medicação em via parenteral, pode diminuir para via oral. Agora, falando sobre o tratamento da pielonefrite complicada. Nesse caso, a gente vai pensar na complicação que existe. Se existirem abscessos, a gente tem que fazer uma terapia antimicrobiana por mais tempo, ou seja, de 14 a 28 dias, e tem que considerar a possibilidade da gente drenar esse abscesso. A segunda complicação possível seria a presença de urolitise obstrutiva com sepse. Nesse caso, a gente precisa fazer a desobstrução dessa via urinária de forma emergente. E, além disso, não necessariamente porque o paciente ele tem uma pielonefrite complicada que ele precisa ser internado. A gente pode fazer esse tratamento também ambulatorialmente. Mas, mesmo que seja de forma ambulatorial, o ideal é que a primeira dose do antibiótico seja dada ainda lá no hospital de forma assistida. Agora, dando início ao tratamento da cistite, que é a ITU baixa, a gente tem 3 opções. A mais utilizada seria a nitrofurantoína, 100mg de 12 horas por 5 dias. A segunda opção seria o sulfa com a trimetopima.
800 por 160 miligramas, 12 horas por 3 dias. E a terceira opção, que acaba não sendo muito utilizada porque ela tem uma eficácia menor, é a fosfomicina, 2 gramas, dose única. Como eu já falei, o diagnóstico ele é clínico, então a gente já pode começar esse tratamento empírico, mas caso o paciente não melhore, a gente vai fazer exames. Quais seriam eles? A urocultura com o antibiograma e o sumário de urina, que no caso é a pielonefrite. Em homens, acaba sendo complicada por algumas referências. Tem referência que considera que toda ITU em homem é complicada. Então, o ideal é a gente fazer esses 2 exames antes e depois tratar por pelo menos 7 dias. Na gestante, o que é que nós temos que fazer? A gente vai colher esses exames antes também e vamos iniciar o tratamento empírico depois de colher os exames com cefadroxil, cefalexina, amoxicilina ou fosfomicina. E por último, tratamento da cistite em alguns grupos especiais. Quais seriam eles? O primeiro deles, diabéticos, imunossuprimidos, pessoas com história de nefrolitíase ou internação recente. Nesses grupos, a gente tem que fazer também os exames antes de iniciar o tratamento e nós vamos tratar por 7 a 10 dias. Depois de tratar, a gente vai fazer uma urocultura de controle para saber se a infecção ela foi resolvida. O segundo grupo seriam os idosos. Nos idosos, a gente vai utilizar ciprofloxacino, 250 mg via oral, de 12 em 12 horas por 3 dias. E por último, nós temos homens com prostatite. Nesse caso, a gente vai fazer um tratamento prolongado de 14 a 28 dias. Agora, falando sobre algumas situações especiais, que seria a infecção em pacientes que fazem uso do catéter vesical e em alguns casos de infecção por fungos. Então, começando no caso dos pacientes com sonda vesical. A primeira coisa que a gente vai fazer é trocar o catéter. Depois de trocar o catéter, a gente vai observar se ele continua ou não com essa bacteriúria. Então, 48 horas depois de trocar, a gente vai observar. Se ele ainda continuar, aí sim tem indicação para começar o tratamento. Porém, existem alguns pacientes que já estão em estados críticos, como, por exemplo, aqueles que estão internados na UTI. Nesse caso, não precisa trocar o catéter para depois observar se tem bacteriúria. A gente já pode tratar imediatamente. E aí nós vamos ter alguns medicamentos que podem ser direcionados para as principais bactérias que vão causar ITU nesse caso. Por quê? Porque a gente tem que tratar de forma direcionada. Então, a gente vai fazer os exames, a urocultura, e a partir desse resultado que a gente vai iniciar o tratamento. Não é um tratamento empírico. E a duração dele é de 7 a 14 dias. Então, começando com pseudomonas, a gente vai utilizar ceftazidima, 4 gramas e 8 horas, e podemos considerar o uso de aminoglucosídeos, segundo os enterococos. Então, a gente pode utilizar 4 opções, que seriam as cefalosporinas de terceira geração, como, por exemplo, a ceftriaxona, 2 gramas por dia. A segunda, que seria a ampicilina. A terceira, a vancomicina. E a quarta, que seria uma fluoroquinolona, como, por exemplo, o ciprofloxacino, 400 mg, endovenoso, de 12 em 12 horas. No caso dos estafilococos coagulados negativos, nós temos 3 opções. A vancomicina também, 1 grama de 12 em 12 horas. Fluoroquinolonas também. E também uma cefalosporina de terceira geração, como a ceftriaxona. No caso das infecções por cândida, acaba sendo uma situação um pouco diferente, não é tão comum, mas pode acontecer, principalmente com os pacientes diabéticos e os pacientes em internação. E qual seria o objetivo de tratar? Evitar que essa infecção ela suba, ou seja, que a gente tenha uma infecção por via ascendente. E quais seriam os fatores de risco para a infecção por cândida? Idade, sexo feminino, uso recente de antibiótico, em uso de sonda vesical, procedimentos cirúrgicos recentes e ter diabetes mellitus. É importante que a gente sempre observe nesses pacientes se existem sinais de obstrução. Então, precisa fazer exame de imagem. Quem é que a gente vai tratar? Todo mundo? Não. Só se estiver sintomático ou se for uma pessoa que, apesar de estar assintomática, ela tenha fatores de risco, como, por exemplo, a própria diabetes. E como seria o tratamento? A gente pode utilizar fluconazol de 200 a 400 mg por dia, por 7 a 14 dias, e a anfotericina B, 0,3 mg por quilo, dose única. E agora, precisa ou não precisa internar? Então, essa escolha é uma escolha também individual, depende de algumas situações, mas eu separei ali os quatro principais grupos. Então, o primeiro deles seria a ITU não complicada, incluindo a própria pielonefrite, como eu já falei anteriormente. Nesse caso, não precisa internar. Na pielonefrite, é uma decisão que depende de alguns fatores, como o estado geral, como eu comentei anteriormente. O segundo grupo seriam pacientes com sepsis, ou pielonefrite obstrutiva, ou questões sociais. Por exemplo, não podem completar o tratamento em casa, não tem suporte familiar, então nesse caso é indicada a internação hospitalar. O terceiro caso, seria o choque séptico. Nesse caso, além da internação, precisa ser uma internação em UTI. E por último, nós vamos ter pessoas com ITU de repetição. Nesse caso, é preciso uma investigação. Então é importante que esse paciente ele seja acompanhado ambulatorialmente para que a gente possa fazer uma terapia de prevenção das ITUs. E por fim, essas são as referências. Muito obrigada que assistiu às aulas e, se possível, continue assistindo às próximas.